Bom dia, irmãos. Um feliz restante de sábado para nós. Irmãos, eu quero ainda fazer a leitura na Bíblia Sagrada. Está registrado no livro de 2 Pedro, capítulo 2, verso 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. A vós habiteis das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Irmãos, eu trago aqui esse tema no exercício para a vida. É muito comum, assim, é muito fácil da gente observar que, assim, no dia a dia normal, é importante a gente ter exercício. E as pessoas que não têm exercício, que não fazem nenhum tipo de exercício, eles adoecem muito fácil. E, assim, a vida deles é bem curta. Eles não têm como sobreviver. Porque o exercício é o que faz a vida prosseguir. Então é por isso que as empresas, que são as academias, elas são grandes empresas. Tem várias delas que são grandes empresas. E assim, a procura de exercício adequados, ela é grande e assim é necessária. Quem não se movimenta não tem como continuar vivendo. A vida começa a entrar em dificuldade. Por mais que a pessoa esteja na flor da idade, não tem como. Tem que ter movimento. O ser humano é uma máquina feita para se movimentar, né? E isso aí traz vida, traz qualidade de vida, traz melhora no tempo de vida, sem dúvida, não tem dúvida. Agora nós temos que pensar, naturalmente, aqui, né, quando se fala de fé em Deus, nós temos que pensar na vida eterna. E para nós ter a vida eterna que está aí prometida, está feito o trabalho, nós precisamos também se exercitar nela. Não tem jeito, se não tiver exercício para a vida eterna, não vai ter a vida eterna. Então não tem a vida. Ou se movimenta, se empenha por ela, pensa nela, faz algo em prol, ou então não tem. Isso é muito claro, né? E assim, eu tenho aqui algumas reflexões para nós meditar. Porque, irmãos, assim, as ciladas de Satanás, elas são inúmeras, são constantes. Ou nós se desperta para ver o que estamos fazendo, se estamos trabalhando, estamos se empenhando na vontade de Deus ou não. E nós não temos muitas opções, né? Será que tem muitas? Tem 3 opções, será? Não tem 3 não, só tem 2. Nós servimos a Deus ou não servimos a Deus. Não tem mais que essas 2 opções. Claramente é isso. Infelizmente, assim, as ondas contrárias criadas por Satanás são muitas. Ele consegue tirar a capacidade mental de compreensão. Consegue ocupar a mente de muitos. Da maioria. Consegue claramente. Então, irmãos, o primeiro ponto é pensar em Deus. Será que nós estamos pensando mais em Deus do que nos nossos afazeres comuns? Será que a gente pensa mais em Deus do que no trabalho, do que no vestuário, do que no que come, do que no nosso amigo, preferência, né? Nosso amigo, hoje os amigos a maioria são virtual, né? A gente tem nossos amigos virtuais que tá no zap ali. Os dedos são tão velozes que não sei como é que alcança tanta velocidade para digitar no teclado do celular. É muito rápido, principalmente os jovens, né? Os jovens têm toda a capacidade. Difícil até para mim acompanhar quando eu vejo. Acompanhar a movimentação.
Então, irmãos, mas assim, esse é um apelo para assim, o primeiro passo que nós devemos se preocupar é como é que está sendo ocupado os meus pensamentos. Eu estou pensando em Deus? Nós só temos duas opções, ou é Deus ou é contra Deus, né? E nós temos, assim, muito o que repensar. O apóstolo Paulo, ele tem um conselho. Eu quero ler com os irmãos. Olha só, vamos trabalhar aqui nesse ponto pensando em Deus. Estamos pensando em Deus? O que pode acontecer é assim, até mesmo na igreja e não estar pensando em Deus. Pode acontecer isso. Olha só que coisa séria. 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15 ao 19. Vamos ler? O conselho de Paulo para ocupar a nossa mente. Olha só o que Paulo aconselha para a ocupação da nossa mente. 2 Tessalonicenses 5, 15 a 19. Né? Alguém que encontrar, pode ler. Primeiro, irmão, desculpa então. Isso, irmão. Irmãos, trazendo aí um friso aí, principalmente para o verso 17, ele já aconselha aí, o que ele fala aí? Orar sem cessar, né? E assim, agora, será que tem jeito de orar sem cessar? Tem jeito, né? Porque assim, no pensamento a gente pode, porque a gente pode estar com algum pensamento bobo, e a gente, Senhor, me perdoe por esse pensamento. Em pensamento a gente já faz a oração. É nesse sentido aí que o apóstolo Paulo fala que a gente tem que orar sem cessar. E aqui ele fala, alegrai sempre, regozijai sempre, né, no versículo 16. Mas aqui, agora assim, esse regozijar, podemos dizer que até existe na maioria do tempo. Só que assim, o que pode acontecer é a gente estar se alegrando com coisas que não tem nada a ver com Deus. Olha só o prejuízo. Porque assim, a alegria para com Deus, ela pode ser usada em todos os momentos. Um grande sorriso, um grande abraço, uma boa conversa. Tudo dá vontade de Deus, né? Agora, é triste se alegrar com coisas que não é do agrado de Deus. E às vezes existe até investimento. A pessoa gasta para se alegrar naquilo que não tem nada de aprovação com Deus. Olha só. Irmãos, eu acredito que vale muito a pena a gente tirar esse tempo, um repouso, um tempo sagrado, para vir na casa de Deus e se dispor a meditar na palavra de Deus. A Bíblia é um grande tesouro, é um infinito tesouro para nós. A recompensa que nós temos em se dedicar para a palavra de Deus é infinita. Claramente é infinita. Então nós ganhamos muito quando se dispomos. Vou para a igreja, estar ali em reunião e meditar na palavra de Deus. Eu quero saber o que Deus quer para melhorar a minha vida. O que eu posso fazer para melhorar a minha vida para Deus? Essa é a pergunta que o ser humano pode fazer. Irmãos, e considerando ainda alguns textos sobre pensamento, olha o que Jó escreveu, né? Não sei se foi Jó que escreveu, acho que não foi Jó, não, né? Está escrito no livro de Jó. Mas, assim, existe até assim,
uma indecisão, não é totalmente esclarecido quem foi realmente que escreveu o livro de Jó, né? Existe até a suposição que foi Moisés. Mas se sabe que o livro de Jó era muito revisto por os reis. Salomão, inclusive, apreciava a história de Jó, né? Eu estou querendo que os irmãos leiam junto comigo, estou querendo ler junto com os irmãos, Jó, capítulo 21, versículo 27. Olha só o que Jó escreveu. O que está escrito aqui, né? Não é que ele escreveu, já estou falando de novo. 27. Vede que conheço os vossos pensamentos, e os injustos desígnios com que tratais. Eu estou querendo frisar aqui nessa parte, assim, Jesus, ele deixou claro que conhecia os pensamentos das pessoas que ele entrava em contato. Está no Novo Testamento e isso aí é repetido. Jesus conhecendo o pensamento, e assim, Jesus conhecia os pensamentos não é só quando ele estava ali andando em Israel e em Judá, não, por ali. Ele conhece os nossos pensamentos todos os dias. Ele sabe todos os nossos pensamentos. E eu estou querendo trazer com esse versículo aqui, do livro de Jó, é que assim, Deus conhece os nossos pensamentos. É por isso que o apóstolo Paulo acho que entendeu isso claramente. Ele disse, não, nós temos que orar sempre. Porque assim, o nosso pensamento tem que estar exercitando. Porque se nós não exercitar ele para Deus, não exercita contra Deus. No Salmo 94:11, esse alguém que achar aí pode ler. 94:11. Irmãos, o pensamento do homem, naturalmente, carnalmente, egoisticamente, é pura bobagem. É vão? Inútil. Irmãos, olha só o apelo da palavra de Deus para nós. Vamos frisar bem essa parte, nós precisamos exercitar o nosso pensamento para a vida espiritual. Em prol da vida eterna, nós precisamos se empenhar para ocupar os nossos pensamentos no caminho de Deus. Se não tiver essa preocupação, está perdendo tempo, porque assim o caminho que nós vamos pegar é totalmente contrário. É um para a direita e outro para a esquerda. Se não ocupar. Irmãos, eu quero relembrar mais um versículo falando dos pensamentos. É Provérbios 12, versículo 5. Quem achar pode ler. Muito bem, irmãos. Assim, aqui está dizendo claramente como que é. Ninguém que está respirando o fôlego de vida está sem pensar, né? Então, se devemos exercitar, é o pensamento para Deus, é o pensamento do justo, que é o pensamento reto. Um pensamento justo, irmãos, é uma necessidade que o mundo hoje enfrenta. A gente sabe que as ações, primeiro, elas, antes de ser realizadas, vem o pensamento, né? E considerando pelas ações, os pensamentos do homem hoje está muito para trás, está muito contrário. O pensamento, assim, fora do contexto bíblico, ele é realmente o que acabou de ler aí no Salmo 94. É pura vaidade, é pura bobagem, não traz nenhum resultado positivo. Então, se temos que pensar, o conselho de Paulo, não sei se é em Filipenses, tudo que é puro, tudo que é... Muito bem, irmãos. Esse deve ser um apelo. E deve ser a nossa oração. Trabalhar com os pensamentos. Senhor, me perdoa por esses pensamentos. Me guia nos teus caminhos. Então, para isso tem que ter leitura da palavra de Deus, tem que ter conversação sadia. Irmãos,
cada um mau pensamento é um chamado para a oração. Por isso que Paulo fala que tem que orar sem cessar. Então esse aí é um dos pontos mais básicos do ser humano, que o ser humano está sempre vivendo, está sempre pensando, e que o apelo da palavra de Deus é que seja justo. Tem um outro detalhe que a gente precisa pensar, que a gente precisa trabalhar. Qual que é um outro detalhe importante na vida, que está sempre em exercício? Não, eu estou querendo pegar essa ordem aí, nós acabamos de falar do pensamento, que assim, basicamente o ser humano não vive sem pensar. Ou pensa por bem ou pensa por mal, né? Agora, qual que é a outra coisa, que já é um fruto de pensamento? Palavras. Então, se temos que trabalhar outra coisa, temos que ver como é que estão as nossas palavras, irmãos. Essa é dominante. Também, né? Que já é um fruto do pensamento. Mas, assim, existe aí a conclusão que pode se falar sem pensar. E se fala, viu? Porque se pensasse um pouco, não falava. Acontece da gente falar sem imaginar o que é que pode trazer as palavras. E assim, o apelo da palavra de Deus, ele vem claramente também nesse. Porque assim, o que Deus quer é que trilhamos em caminhos retos. Então, para isso, as palavras têm que ser retas também. Né? Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2. Não te precipiteis com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras algumas diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra. Portanto, seja poucas as tuas palavras. Existe um pensamento que diz que até o tolo, quando se cala, se faz sábio. Então, temos que ter muito cuidado em algumas palavras. Porque aí está um recurso, um argumento, que na maioria das vezes é usado em vão. E quando existem muitas palavras em vão, quer dizer que os pensamentos também não tá na linha, né? E assim, para nós pensar hoje aqui nessa manhã, basicamente nós só vamos trabalhar assim bem detalhado em 3 coisas. Que assim, nós já falamos do pensamento, né? Aí tem agora as palavras, que nós já lemos aqui, que sejam poucas as palavras. E temos mais um ainda. Assim, as ações, né? Agora é obra, assim, é prática. Mas assim, falando ainda das palavras, vamos ler mais. Provérbios 25 e 11, esse que é para saber de qual. Com maçãs... Uma maçã de ouro dentro de uma travessa, né? Vamos imaginar aqui várias maçãs dentro de uma grande travessa. Assim, a travessa de prata e as maçãs de ouro brilhante ali. Imagine que coisa linda. Não é? Chama muita atenção? Imagine isso aí. Essa mesa aqui, vamos dizer que uma travessa tomando quase essa mesa toda aqui, ó. Cheia de maçãs de ouro, quanta riqueza, hein? Então, as palavras certas, elas são assim. Elas são vida. Então, alegria. Ela traz bons resultados. Irmãos, eu quando cheguei aqui nessa parte aqui, da gente pensar nas palavras, a gente usa para o bem ou para o mal as nossas palavras também, né? E eu tive meditando no livro de Salmos, no capítulo 1. Olha só. Essa situação me caiu a ficha faz pouco tempo e eu já tenho quantos anos assim? Eu me batizei na igreja em 98. Então, desse tempo aí para cá, graças a Deus, já li muitas vezes o Salmo 1. Inclusive eu tenho ele decorado, né? Todinho, eu acho que é o Salmo que eu decorei todo, é o único. O Salmo 1, irmãos, eu tenho ali, assim, nos últimos meses, me caiu uma ficha aí.
Eu vou compartilhar isso com os irmãos, que assim, para mim uma alegria entender essa situação. O que será que eu estou querendo dizer, hein? Irmãos, Salmo 1, vamos lá, vamos ler. Está nos primeiros versos aqui, olha. Bem-aventurado, né? Assim, traduzindo essa palavra, bem-aventurado o homem. Então, feliz é o homem. Irmão Silvão Paulo, alguém conhece o irmão Silvão Paulo aqui? O irmão Silvão Paulo, sempre que ele lia o Salmo 1, ele dizia assim, essa palavra bem-aventurado quer dizer feliz 5 vezes. Verdade, graças a Deus temos essas expressões maravilhosas que nos alegram, né? Irmãos, então aqui está dizendo, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos parar aqui, 2 versículos. Irmãos, olha só, andar no caminho dos ímpios, que não se detém no conselho dos ímpios. Vamos imaginar um pouco, o que é o que um ímpio pode aconselhar? Nada de bom. Imagine, irmãos, o que acontece quando alguém se ira com outra pessoa aí no mundo. Vamos considerar a pessoa, assim, essa situação aí no mundo. Alguém se ira, esse cara me roubou, esse cara me insultou, me feriu com palavras, assim, chegou aqui. Aí, assim, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que é valente, eu vou lá e disse, rapaz, esse cara lá me roubou. E o outro já fala, tu quer matar ele? Te dou aqui a arma, tu vai lá e dá um tiro nele. Daí para lá. Ou então ele disse, vamos pagar com o mesmo preço. Vamos tomar isso dele também. Outro dia eu vi uma situação, assim, eu parei, fiquei ali olhando aquilo ali. Vinha 2 rapazes vindo num beco de entre quadras, e mais 2 veio atrás. Só que os 2 da frente, um estava de bicicleta, um estava com a bicicleta, e o outro a pé. Estavam os 2 juntos ali. E veio 2 atrás de bicicleta. Não sei exatamente por onde começou, mas quando eu vi, os 2 que vinham atrás já derrubaram o que estava empurrando a bicicleta, e ali um já foi lá e caçando o meio de acertar ele com as porradas, e o outro já ficou ali catando uma pedra, pegou uma pedra, e eu vendo aquilo, eu fui e assoviei, para eles verem que eu estava vendo eles. Né? E aí, assim, olharam para mim e se acalmaram um pouco lá, aí ficaram ali numa movimentação e disse, tu vai ter que pagar minha lupa, um óculos, né? Porque disse que ali estava tomaram a bicicleta do rapaz que vinha empurrando, e disse que ali não pagava nem a metade do óculos, que ele tinha vendido, pegado emprestado e vendido para outro. Mas, situação... E pegaram a bicicleta e aí vieram na minha direção e disse, senhor, ele pegou minha lupa, se explicando para mim, né? Ele pegou minha lupa que valia R$1.000. A gente prestou para ele e ele foi vender. Agora tomou essa bicicleta, vai pagar pelo menos um pouco do prejuízo. Mas é assim que eles fazem. Vai lá e tenta retribuir. Então, o conselho do ímpio é assim, é daí para pior. Mas eu estou querendo chegar numa situação que envolve mais a gente. Nós, assim, para os que entendem a lei de Deus, assim, essa preocupação do conselho do ímpio vai ser um caso muito raro, está envolvido. Se deter no caminho dos pecadores também não vai ser comum para quem conhece a lei de Deus. Mas nós vamos chegar aqui agora, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha só que situação aqui. Escarnecer. O que é essa demanda aqui? O que significa? Criticar, zombar. Irmãos, eu estou querendo dizer que essa situação, ela envolve a gente. Nós somos chamados, às vezes, em situações, e a gente acaba criticando o nosso próprio irmão, o nosso parente da casa. Assim, a gente acaba criticando, o marido critica a esposa critica o marido. E aqui está dizendo para nós que é o mesmo problema de entrar no conselho do ímpio.
está incluído na mesma situação. Olha só que situação séria. Se nós criticamos de alguma maneira, estamos incluídos no conselho do ímpio. Está cometendo crime também. E essa situação é que eu não tinha parado para pensar que eu vivo isso. Demora pouco, eu posso falar mal do chefe? Posso falar mal de minha esposa? Posso falar mal da minha irmã que convive junto comigo? Olha só o que acontece. Tem que ter cuidado, por isso que assim, o conselho é cuidado com os pensamentos, trabalhe com os pensamentos, cuidado com as palavras. Onde chegam as palavras? Com palavras se profere bênçãos e também maldição, né? Quando se fala de maneira positiva, estamos proferindo bênçãos. Quando se fala de maneira negativa, estamos proferindo maldição. Irmãos, eu trouxe exatamente assim, para nós refletir. Veja se você não tem cometido esse delito. Criticar um irmão, criticar alguém da sua família. Eu posso falar para vocês com clareza, eu tenho me pegado nessa situação. Olha só. Acontece e eu percebi que falei mal de uma maneira. Olha só. Como é que é as coisas, né? E é por isso que assim, o apóstolo Paulo fala que a gente tem que refletir. A lei de Deus ela é um espelho que mostra. Nós estamos transgredindo claramente a lei de Deus quando estamos falando de negativo de alguém ou de algo, né? Irmãos, alguém lembra da mensagem que está escrita em Mateus 5:37? Exatamente. Essa aqui eu quero, com esse versículo aí, resumir essa parte das palavras aqui. Quanto deve ser preocupante o que falamos. Então, pode sim, seja a voz falar, sim, sim, não, não. Esse é o conselho de quem que deu esse conselho? Jesus Cristo. O Criador do mundo, o Criador do ser humano, o Criador de tudo que é vivente nesse planeta e todos os planetas, né? Ele que deu esse conselho aí. Sejam as vossas palavras sim, sim, não, não. Que passar disso é do diabo, é isso que ele está querendo dizer para nós. Mas a palavra de Deus é uma maravilha, é um infinito tesouro que nós muitas vezes desperdiçamos por não usar na leitura, por não praticar na vida. Então, cada mal palavra proferida deve ser raciocinada e aí um chamado para oração. É assim que nós devemos fazer, orar sempre, né? Os delitos não são poucos. Irmãos, para assim, finalizando, já passamos da metade. Agora vamos falar um pouco dos feitos. Essa é um trabalho que assim, é mais exercitado. Assim, a igreja trabalha mais com essa parte de obras, né, com a ação. A pessoa assim, é mais chamada a atenção para ter cuidado com o que faz, não está fazendo bobagem. Cuidado com os afazeres. Eu tenho um texto que eu quero ler com os irmãos, no livro de Jó também. Jó capítulo 34, verso 11. Pode ler, alguém que encontrar aí pode ler. Irmãos, aqui dá para a gente resumir muito bem, porque assim, não tem dúvida nenhuma que assim, os afazeres, eles são frutos, eles são sementes, que ali vai germinar e vai trazer um fruto. Então, os nossos feitos ou são para o bem ou são para o mal, né? Não tem dúvida disso. Alguém tem aqui, ninguém vai ter essa dúvida disso. Seria correto eu esconder algo de alguém com traiçoeiro, né? Seria correto, assim, inclusive aqui a ação
os afazeres, é ação, né? É obras. O movimento que eu faço. Para me comer, eu tenho que se movimentar. Aqui entra essa questão, né? Do comer. A ação do alimentar, ela tem uma influência aí que arrasadora, decisiva. Para o bem ou para o mal. Irmãos, fazendo aqui já para encerrar essas palavras de hoje, por que nós devemos que preocupar com essas coisas básicas da vida? Coisa fácil demais, né? Pensar, falar e agir. Pronto. Foi isso que nós falamos aqui até agora. É isso que nós temos que se preocupar. Porque se queremos uma vida com Deus, temos que se preocupar com isso. Pensar, falar e agir. Ação. Por que nós precisamos se preocupar? Porque senão pode ser vã o nosso professar. Nós estamos perdendo tempo. Negligenciando, assim, perdendo tempo, negando a Deus no que deveria representar, né? E assim, qual que é a necessidade que nós temos hoje de se empenhar no que é de Deus? Nós temos aí uma salvação prometida, vida eterna para todos que querem. Mas antes de acontecer esse processo, nós vamos ter o que está mais diante de nós? Sem o derramamento do Espírito Santo, não vai ter como a mensagem ser levada claramente a todo mundo. E assim, para participar do derramamento, para assim, ser alvo do derramamento do Espírito Santo, nós precisamos estar empenhados. O que os irmãos acham? Precisamos estar fazendo algo ou não? Sim, inclusive eu quero, nesse ponto aqui agora, quero ler um texto que está na lição de hoje. Vamos ler o que está escrito aqui? É um dos textos que já chega no final da lição, e a gente, quando chega no final da lição, a gente já está naquele ritmo, já querendo encerrar, né? E principalmente aqui, que o tempo já está meio avançado, aí a gente acaba deixando para trás. Eu vou ler aqui, deixa eu achar aqui a página certinho. Irmãos, está aqui, na página 78, na nota da pergunta B. Segundo parágrafo. Vamos pensar aí, assim, a necessidade. Quem é que vai receber a chuva serôdia? Outra pergunta que eu quero fazer, irmãos, para os irmãos. Será que vai ter alguém que, assim, pode estar vivendo no tempo da chuva serôdia e não perceber? Vamos ler o texto. Segundo parágrafo aí da pergunta B. Acompanhe aí nas lições de vocês aí. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz. A não ser que estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos a manifestação do Espírito Santo na chuva serôdia. Olha só que situação. A menos que nós esteja vivendo diariamente, exemplificando, é o que está dizendo a mensagem aqui. Se não estiver vivendo diariamente e não sendo exemplificado, o que vai acontecer? Não vai nem perceber o Espírito Santo operando. Olha só que mensagem. Então é por isso que nós temos a necessidade. Nós precisamos, assim, especificar isso como objetivo. Tem que ter esse objetivo, senão é perda de tempo, é atrapalho, é tropeço. Então, o objetivo é, estou aqui, quero a salvação e para isso preciso ser alvo do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa me usar, senão, não tem como. Está fora. Não vai nem perceber. E agora, e assim, o povo de Deus, a mensagem também diz em outro parágrafo aqui na página anterior, diz que os que não forem, o povo de Deus, que não forem atingidos pelo Espírito Santo, não forem usados pelo Espírito Santo, eles não vão ter como suportar o alto clamor, que é assim, a presença de Deus se aproximando. Sem o Espírito Santo, não vai ter como suportar. Eles vão entrar em agonia e vão se desesperar e vão enlouquecer, ninguém vai suportar. Certo?
Então, meus irmãos, esse é o apelo que eu trago aqui para a nossa reflexão. O apelo, assim, a necessidade é constante. Se não tiver um empenho decidido, claramente, é isso que eu quero, então as outras coisas já ficou para trás. O que nós precisamos? Vamos imaginar o quanto vale a alma que Cristo morreu por elas. Vamos pedir a Deus essa bênção. Senhor, eu quero ser instrumento teu e eu quero que tu me use. Se não, não quero nem viver. É para isso que nós estamos aqui. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Vamos orar, pedir a Deus, assim, eu quero que os irmãos pensem aqui. Tem alguém aqui que não quer Jesus na vida? Mas se tem alguém que quer Jesus na vida, eu quero ver pelo menos a mão levantada. Quer a vida melhor com Jesus. É isso que eu quero, é isso que eu preciso também, irmãos. Então que o Senhor nos abençoe e nos faça prosseguir nesse caminho hoje e sempre.